1 Crônicas 28, eu quero ler o versículo 10 e eu quero dar ênfase na parte B do versículo. 1 Crônicas 28 diz assim a palavra do Senhor: Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Ponto. Seja forte e mãos ao trabalho. Então eu quero me ater a essa palavra. Seja forte e mãos ao trabalho. Amém? Então o Senhor, Ele nos chama para uma boa obra. É muito comum a gente ir para a igreja e as pessoas falam assim: o Senhor, meu filho, minha filha, tem uma obra na sua vida. Mas que obra que é essa? Que trabalho que é esse? Que obra que tanto se fala? Que construção tanto se fala? Certo? Então, o Senhor, Ele tem uma obra, certo? E essa obra, ela vem sobre nós em 3 níveis, certo? Em 3 níveis essa obra vem sobre as nossas vidas. Ela vem em nós, e aí nós vamos discorrer sobre esses 3 aspectos. Ela vem por meio de nós e ela vem através de nós. Então nós temos 3 níveis dessa obra de Deus, dessa obra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que identificar então em qual nível nós estamos, né, e deixar, ou se não estamos em nenhum desses níveis, esperar, procurar no Senhor para que nós possamos passar por esses 3 pontos, para que a obra redentora do Senhor, a obra do Senhor maravilhosa de Deus venha fazer efeito em nós, por meio de nós e através de nós, sobre a vida das pessoas que nós amamos, sobre a vida das pessoas que nós não conhecemos, sobre a vida de todas as pessoas. Que esse evangelho possa alcançar pessoas. Esse é o objetivo. O evangelho não foi feito para as árvores, não foi feito para os animais, não foi feito para nenhuma outra coisa a não ser o ser humano. Só que para ser humano tem que ser. Porque tem muita gente que guarda o seu tesouro só para si. Esse é um tesouro que ele deve ser repartido. Esse é um tesouro. O evangelho é um tesouro que ele não pode ser guardado para você e apenas para você ou para sua família, para quem você ama, mas tem que ser para todas as pessoas. E quanto mais se reparte esse tesouro, mais ele aumenta, queridos. Mais você fica rico, quanto mais você reparte. Amém? Então, nós devemos fazer com que deixar com que essa obra do Senhor ela se manifeste em nós. Devemos ser meros instrumentos da vontade de Deus. Amém? Hoje a gente vai andar, como de costume, andar um pouquinho na Bíblia. Vamos lá em Efésios. Aleluia! Você pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, diz bem assim, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé, isto isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, portanto, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, nos quais Deus preparou antes para nós para nós os praticarmos. Então o que acontece, galera? O que o Senhor fez? Né? Se primeiro a obra ela manifesta em nós primeiramente, o que Deus fez? Deus pegou uma boa obra e plantou dentro de mim e você. Ele colocou dentro de mim e você uma boa obra. A obra do seu trabalho, a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor, para poder você desenvolver. Então, para que ninguém se glorie, o Senhor colocou dentro de cada um. E você pode pensar assim, mas tem gente que faz cada atrocidade, cara. Como essas pessoas podem ter uma obra de Deus dentro? Tem, sabe por quê, queridos? Eu vou falar para você entender. Porque todos nós somos criação de Deus. Quando nós reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, e nós entendemos que tem uma obra em nós passamos a ser filhos, uns podem passar a ser servos, outros são chamados de amigos, outros de escravos. E aí, não vou te explicar tudo isso, você vai ter que ler a palavra, suar a camisa e entender em qual nível você está. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o Senhor, para que ninguém pudesse gloriar, Ele colocou uma boa obra dentro de cada um de nós, dentro de mim e de você. E agora,
Então nós temos uma obra em nós, nós temos que ter consciência que existe algo em nós. Queridos, se existe algo de bom dentro de mim e dentro de você, é porque o Senhor colocou. E isso é dom de Deus, é graça. O que é graça, queridos? Graça é algo que você não merece, mas Deus te dá mesmo assim, porque Ele é Deus. E Deus, a palavra do Senhor diz que Ele tem um amor incondicional. Porque amor que gera condições não é amor. Embora você até possa o rejeitá-lo, embora você possa até não o querê-lo, mas não, isso não limita o amor dele por mim, por você. Isso não consegue segurar aquilo que ele fez. Queridos, presta atenção. Olha só, como funciona a graça? Você já deve ter estudado lá no 8º ano, no ensino médio, sobre a conspiração de Tiradentes e na Conjuração Mineira, né? O crime que foi cometido entre os inconfidentes é chamado de lesa majestade, ou seja, lesar é roubar a majestade. Ou seja, esse crime era punido com morte. E apenas um, e aí é um contexto histórico, não vou explicar ele, contexto histórico que apenas um vai pagar o pato, era o pobre da galera, ele que pagou o pato. Foi Tiradentes, certo? Então, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele paga o pato, ele vai ser a pessoa que vai ser escortejada para mostrar, ó, isso é o que acontece com quem lesa a majestade. E o rei escreve uma carta e fala assim, até a 3ª geração da sua família será desgraçada, ou seja, não terá a graça. Imagina não ter a graça. Não ter a graça quer dizer não ter o favor de Deus. Não ter o favor de Deus, cara, você tá lascado, você não tem nada, você não tem Deus, você não tem favor dos homens, não tem favor de Deus, que é o principal, acabou para você, não tem mais chance. Então olha só, quando o Senhor fala assim, que é dom de Deus, e Ele dá de graça, é que nós não merecemos, mas Ele dá. Embora você não aceite, embora você não queira, Ele dá, porque Ele é. Ele não vive em condições. Ele não depende de você amá-lo para ele te amar. Ele te ama independente de você amá-lo ou não. Então, o que Deus faz? Ele faz uma obra e ele coloca dentro de mim e de você. Espera que uma hora você se ligue que tem uma obra dentro de você. Por isso as pessoas falam. É um clichê dentro das igrejas. Mas é uma verdade. Quando a pessoa fala assim, Deus tem uma obra para você, é porque Ele já colocou algo dentro de você. E agora cabe você se ligar que existe algo dentro aí de muito valor. Amém? Glória a Deus. Você entende, queridos, que o Senhor faz isso e o texto fala para que ninguém se glorie? Você já parou para prestar atenção por que os prefeitos, por que os políticos, eles não gostam de fazer rede de esgoto nas cidades? Detalhe, tá? Eu estava ouvindo uma pesquisa que diz que nem 30% do Brasil tem rede de esgoto. Você sabe por quê, queridos? E eu vou te explicar para a gente conseguir entender o que essa obra significa. Olha só, quando o político fala em fazer uma obra de rede de esgoto, ela está debaixo da terra e as pessoas não se lembrarão. Vão passar o tempo, não vão se lembrar de quem fez, porque aquilo não está evidente. Então eles preferem fazer uma construção que sempre estará em evidência para que o nome deles sejam lembrados. O que o Senhor fez para que ninguém se gloriasse da obra que... eu tenho uma obra melhor do que a dos outros. Minha obra é plus, é power, é prime, é isso e aquilo. O que o Senhor falou assim, ó, para que nenhum cabeçauro queira se gloriar naquela obra que não é dele, que é dom de Deus, que é graça de Deus, Ele pegou e falou assim, ó, vou colocar dentro das pessoas. Ninguém viu. Tem gente que fala assim, fulano tem valor, porque é um mendigo, porque é isso. Ou a pessoa mesmo fala, eu não tenho valor. Lógico que tem valor, tem uma obra do Senhor dentro de você, querido. Tem uma obra de um rei que teve a capacidade de morrer por mim, por você, e ele coloca uma obra dentro de você. Queridos, presta atenção, essa obra, ela é tão poderosa que presta atenção no que acontece. Quando você fala assim, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não precisou de você fazer um curso de teologia. Não precisou de você ficar 5 anos numa faculdade para aprender da palavra. Não precisou você nem ler toda essa palavra. Ele te habilita a boa obra, porque já está dentro de você. Você se ligou que existe algo dentro de você. Então, queridos, o que eu estou querendo te dizer? Que o Senhor, Ele colocou dentro de nós uma boa obra. E cara, você se liga, tem uma obra dentro de mim. Eu tenho e carrego dentro de mim
algo de valor, cara, então nós temos uma obra dentro de nós. Dentro de cada um de nós existe uma boa obra. Queridos, eu vou falar bem perto para você entender. Dentro de você existe uma boa obra. E por isso você tem muito valor. Isso me faz lembrar até de uma música, cara. Quando eu era moleque, cantava muito. Diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Só que tem gente que não se ligou para deixar o Espírito Santo mover dentro. Mas, cara, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Então, de repente você pode estar se ligando hoje: cara, eu tenho valor, eu tenho uma obra do Senhor dentro de mim. Tem. É o pequeno, tem 6 anos, tem 4, não interessa. Esse Deus, ele é tão exclusivo que ele coloca uma obra dentro de pequenos e de grandes. O pequeno pode ser grande, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor falou assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino do céu. Porque o Senhor sabia que já tinha uma obra dentro dali. E a partir do momento que eles vão crescendo, eles vão tendo entendimento que existe uma obra, essa obra vai crescer. Mas quem dá a obra dentro de mim, de você, é o Senhor. Ele coloca dentro de nós uma boa obra. E Ele espera. Agora, filho, você imagina, cara, eu consigo imaginar assim o Senhor esperando assim: cara, agora ele vai se ligar que existe uma boa obra dentro dele. Então agora essa obra vai começar. Essa obra vai, eu penso, queridos, eu não sei se você consegue imaginar como eu consigo imaginar Deus sentado numa cadeirinha, balançando assim, falando assim: agora vai começar aquela boa obra dentro daquelas pessoas ali. Eu plantei, tem tanto tempo, mas agora vai começar uma boa obra. E às vezes a obra não tem muito tempo, de repente alguém passou, ouviu a palavra, a semente foi lançada, aquela boa obra está ali dentro e vai começar. Queridos, a partir do momento que você entende que existe uma boa obra dentro de você, essa obra já não pode parar mais. Você não consegue, é algo que você não consegue controlar. Essa boa obra vai crescer e se você dedicar, essa obra vai aumentar cada dia mais. Amém? Então nós entendemos que quando o Senhor falou assim: mãos à obra, para que ninguém se gloriasse, fala assim: eu tenho uma obra melhor que a sua, a minha obra é do sobrado, a minha obra é de um prédio muito alto. Não, o Senhor plantou dentro de mim, de você, uma boa obra, para que ninguém se gloriasse. Cara, pensa no negócio top, velho. Cada um de nós temos uma obra do Senhor dentro de nós. Eu e você, nós podemos dizer: nós temos uma obra do Senhor, porque é dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, para que ninguém se gloriasse, para ninguém se achar o top, para ninguém se achar demais, o Senhor colocou dentro de mim e você essa obra. Amém? Então esse é o primeiro passo da obra, é em nós. Mas a partir do momento que nós temos consciência, eu tenho um entendimento que essa obra ela tem que progredir, ela tem que crescer. Então agora essa obra é por meio de nós. Queridos, prestem atenção. Lembra que o Senhor é gentil. A palavra do Senhor diz assim: estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e cearei com ele e ele comigo. Mas a palavra diz que ele vai bater a porta. Queridos, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe nada que o Senhor fala. Vamos viajar um pouco assim? Vamos supor que o Senhor está num lugar e ele fala assim: queria tanto uma coisa, pá, aparece. Não tem nada que pode parar a vontade dele. É diferente de mim, de você, que de repente fica esperando um mês inteiro para vir a grana, para vir o salário, e fala assim: agora eu vou lá comer aquela esfirra aberta. Agora lá eu vou comer aquele negócio lá. Presta atenção, as coisas, elas não dependem o Senhor, ele pode fazer aquilo que ele quiser fazer, queridos. A vontade dele, se ele decidir agora eu vou fazer tal coisa, agora eu quero tal coisa, as coisas acontecem, querido. É diferente de mim, de você, que esperamos circunstâncias para que as coisas possam acontecer. Você está entendendo? Então olha só, o que ocorre, queridos? É muito diferente de mim e de você. Você está entendendo? Então olha só, continuando aqui. Por meio de nós, então, essa obra tem que crescer. 1 Crônicas 28, vamos voltar lá em Crônicas. O rei Davi se pôs em pé e disse: escute-me, os meus irmãos e meu povo. Eu tinha no meu coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos seus pés, o nosso Deus. Fiz planos para construí-lo. Aleluia! Olha só o que Davi fez.
Davi, então ele recebe aquela obra dentro dele, Davi tem consciência de que o Senhor é com ele, existe uma obra dentro dele, e ele fala, cara, eu fiz planos, galera, de construir algo para o Senhor. Imagina você fala assim, cara, mas eu não tenho esse poder, eu não sou rei, mas isso depende de uma disposição dentro de você. Cara, eu tenho vontade de fazer algo para o Senhor, e eu tenho que ser repetitivo, irmãos, porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim, ele vivia uma situação, uma pendura, uma pindaíba desgramada, não tinha grana para nada. E ele queria contribuir com missões, ele queria contribuir com as pessoas, com pastores com missões. E ele tinha um pastor que ele depositava todos os meses apenas R$1, e é o que ele podia depositar. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, queridos. Quando fala sobre condições, e ele ia todos os dias ao banco, ele ia todos os meses ao banco para depositar R$1. O seu tudo, o seu melhor era R$1. Ele não podia fazer mais que aquilo. Mas ele fazia o que estava ao alcance dele, para que a obra fosse por meio dele. E aí um dos dias que ele foi lá e depositou R$1, quando ele está saindo, coincidentemente, que não é coincidência coisíssima nenhuma, era a propósito de Deus, chega o missionário naquela agência na hora que ele está saindo, e o missionário pega ele pelo braço e fala assim, fala a verdade para mim. É você que todos os dias, todos os meses deposita R$1 de oferta para mim. Ele falou assim que ele abaixou a cabeça, sentindo-se envergonhado por ter a condição de depositar apenas R$1 e saber que R$1 não podia fazer diferença nenhuma na vida daquele missionário, naquela missão. E o missionário olha no fundo dos olhos dele e fala assim, eu creio no Senhor que eu sirvo, e eu sei que você será a pessoa que me dará a maior oferta de todos os tempos. Preste atenção no que eu estou te dizendo, queridos. Quando nós queremos fazer, quando nós deixamos a obra fluir por meio de nós, passou um espaço de tempo, para que aquela obra pudesse progredir. Escute o que eu estou te dizendo. Um dia ele está saindo do mercado com seus filhos e coloca sacolas de compra dentro do carro. E aí o Senhor falou assim, lembra que o missionário orou por você e falou que você daria a maior oferta? Ele falou, sim, eu lembro, Deus. Ele falou assim, chegou a hora, entrega o seu carro. E ele falou assim, ele começou a chorar, chegou em casa e falou para a esposa, falou o que tinha acontecido, a esposa falou assim, vamos entregar a oferta. E foi uma vida muito sofrida para chegar até aquele carro. Ele entregou aquele carro como oferta. Foi a maior oferta que aquele missionário recebeu. Dias depois, sabe onde ele estava? Dias depois, uma pessoa da família dele ligou no celular dele e falou assim, onde você está? Falou, nem sabia onde ele estava, porque eles moravam em estados diferentes. Ele falou assim, se eu te falar, você não acredita. Aonde? Eu estou falando com você da França. Me trouxeram para pregar aqui na França. Querido, você consegue entender o que eu estou querendo te dizer? Quando você deixa com que a obra flua por meio de você, o Senhor te leva a lugares que você não pode ir, queridos. E lá ele disse que depois a vida dele mudou totalmente. Ele estava fazendo uma missão na França. Um cara pobre que depositava apenas R$1, mas que quando foi exigido que ele pudesse dar mais, ele deu, e as coisas mudaram, porque o Senhor colocou uma boa obra dentro dele. Ele deixou com que aquela obra pudesse fluir por meio dele, e o Senhor fez grandes coisas na vida dele. Presta atenção, queridos, o rei Davi está aqui e fala assim, gente, galera, eu pensei em fazer uma obra para o Senhor. Eu pensei em fazer algo que glorificasse o meu Deus. E ele pega e fala para as pessoas. Você consegue imaginar alguém entusiasmado de fazer alguma coisa, queridos? Você já teve com alguém entusiasmado? Esses dias atrás, o meu cunhado, ele deu entrada em umas papeladas para comprar uma casa, tá? E ele não tem casa, ele mora de aluguel. E todas as vezes que nós passamos na avenida e já tá para ele assinar os papéis, ele fala para mim assim, ele fala assim, cara, vamos passar lá para você ver a casa, cara. Nossa, e toda hora eles querem falar da casa, ele e a esposa querem falar da casa porque eles estão entusiasmados, porque eles vão finalmente adquirir algo que é para eles. E agora imagina, queridos, o Senhor cumprindo uma boa obra sobre a mim e sobre a sua vida, queridos.
Quando você deixa aquela obra que foi plantada dentro de você, agora ela fluir por meio de você e o Senhor te usar para boas obras, Ele te colocará em lugares que você não pode ir com as suas pernas. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, queridos, presta atenção. O Senhor, Ele quer fazer uma boa obra por meio de mim e por meio de você. De repente você está achando que são coisas muito difíceis, queridos. Não é. Eu lembro de um amigo que na época dos carteiros, na época da carta, ele fazia sempre assim, ele fazia muito isso. Olha só, duas estratégias que eu vou te contar que esse meu amigo fazia. Ele escrevia lá, Senhor carteiro, que Deus abençoe você, ou colocava lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Colocava lá e falava, essa mensagem é para o carteiro, queridos. Fazer alguma coisa, o Senhor não vai exigir de você algo que você não possa fazer. Amém? Tinha uma outra estratégia que eu lembro que a galera fazia, pegava o celular e discava qualquer número aleatório e falava assim, oi, com quem tá falando? Ah, com quem você quer falar? Não, eu só liguei para te dizer que o Senhor te ama e tem uma obra para fazer na sua vida. Queridos, o Senhor não vai exigir nada que você não consiga cumprir. Então a boa obra, ela está dentro de você e ela pode e deve ser realizada por meio de nós. Por meio de mim, por meio de você que está ouvindo essa palavra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa testificar no seu coração, que essa palavra vem direto do coração dele para o meu e o seu coração. Então essa palavra, ela vem agora, e existe uma boa obra a ser feita por meio de nós. Presta bem atenção, querido, o Senhor escolhe pessoas totalmente improváveis e imperfeitas, para que Ele pudesse fazer a sua boa obra, sem que você precisasse ser um cara que passou tantos anos num banco de sentado numa cadeira de uma faculdade, sem ser uma pessoa às vezes que até com pouco estudo e entendimento, sem ser uma pessoa que a pessoa não leu toda a palavra, mas Ele te habilita a fazer uma boa obra, Ele coloca a boa obra dentro de você. E agora você, tendo consciência e fazendo uma obra por meio de você, Ele vai acrescentando, queridos. A obra, ela só aumenta, ela só cresce e ela vai a cada dia mais. Os tímidos vão ficando ousados, queridos. Os constrangidos vão se libertando, queridos. Aquele que não fala, começa a fluir uma voz de dentro da sua boca, com autoridade. Aquele que não sabe o que dizer, o Senhor fala através da sua boca no momento certo, na hora certa. Dê o seu bom testemunho, deixa essa obra fluir através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, nós chegamos na terceira parte, que é através de 2:13. Glória a Deus. Filipenses 2:3 diz assim, pois o Deus é quem efetuou em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então agora nós conseguimos realizar, de acordo com a sua boa vontade, através de nós, porque Ele quer, queridos. Ele quer fazer por meio, através de mim, através de você, que a palavra seja alcançada, alcançando os lares, alcançando as pessoas. Como nós podemos fazer isso? Nós temos o nosso status que pode falar da palavra do Senhor. Nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso Instagram, nós temos o muro da nossa casa, nós temos a nossa camiseta, nós temos o nosso bom testemunho, nós temos a nossa boca que pode falar, queridos, nós temos muitos meios para que essa palavra venha através de nós e alcance as pessoas, porque a palavra diz, pois Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, e Ele quer, queridos, Ele quer fazer através de nós, que esse evangelho chegue através de nós à vida das pessoas, porque a palavra diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Sabe por que o evangelho é chamado de boas novas? Porque ele traz esperança, queridos. Ele traz uma esperança verdadeira sobre as nossas vidas, uma esperança de um paraíso, uma esperança de um lugar onde nós não seremos roubados, uma esperança de levar pessoas que nós amamos para lá, e uma esperança de encontrar o Rei da Glória nos portões, de ver que valeu a pena, queridos, de encontrar as pessoas que nós amamos, que morreram em Cristo, de encontrar um lugar onde nós estaremos todos juntos, aonde a dor não vai entrar. Nós temos uma boa obra para ser feita através de nós, por isso o Evangelho é uma boa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser tocada por esta boa obra. Escolhe pessoas imperfeitas, pessoas que erram, e um Rei da Glória confia em nós uma palavra, uma boa obra, coloca dentro de nós.
E ela vem e ela pode fluir por meio de nós. E agora ela vai, através de nós, para outras gerações, deixando um legado de palavra do Senhor, de testemunho, de homem e de mulher que ouve a palavra do Senhor, querido.